Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre os ímãs e uma outra aplicação daquele mesmo fenômeno chamado campo magnético causado por corrente elétrica, certo? Então aqui, o melhor exemplo que você pode ter de campo magnético é um ímã, certo? Esse caso aqui é um ímã de neodímio, tá? Esse ímã eu comprei na Casa do Ímã, aqui em Curitiba, tá? Eu vou colocar o link depois ali. Lá você vai ter uma variedade grande de formas de ímã, né? Eu comprei esse porque ele é um ímã pequeno e é um ímã bem forte, né? Então, como ele é de neodímio, você pode... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui embaixo. Aqui. Então aqui posso ter uma força de repulsão, né? Opa, ou de atração, certo? Então, dependendo da polaridade dele, né? Qual lado que está para cima, você vai ter uma força de repulsão ou de atração. Você vê que ele gira e atrai, né? Ou posso colocar aqui embaixo da mesa, por exemplo. Olha isso aqui. Vou fazer uma mágica aqui. Certo? Atração ou repulsão. Posso colocar na mão também, ó. Aqui. Fica. Aqui ele está com uma força de atração, certo? E tem que tomar cuidado quando você solta ele, porque ele acelera muito fortemente e bate e quebra. Você pode ver que ele já até está meio quebrado aqui, ó. Isso aqui é porque quando você solta e ele bate um no outro, ele pode quebrar, certo? Então eu falei no vídeo anterior sobre os ímãs e falei também sobre a bobina, né? A bobina, ela é nada mais, nada menos do que um fio de cobre esmaltado. Ele tem um esmalte, tá? Ele não conduz nessa parte, não conduz, eu digo, com a parte externa. Que se você quiser ligar ele em uma bateria ou em uma pilha ou em uma fonte, eu tenho uma fonte aqui, a gente vai ligar daqui a pouco, né? Você tem que você precisa raspar o esmalte para poder conectar a fonte, certo? Então o que vai acontecer? Se a gente ligar aqui uma bateria, uma fonte, a corrente vai circular assim, né? No mesmo sentido que está enrolado, né? E vai ser gerado um campo magnético nesse sentido aqui, ó, certo? Como é que eu sei disso? Pela regra na mão direita, certo? Se ele está girando, se ele está enrolado assim, ele vai gerar um campo magnético nesse sentido, certo? Ou melhor, você pode o dedão no sentido do fio, certo? Se o dedão está no sentido do fio, o campo magnético está aqui, ó, certo? Imagina que isso aqui fosse um fio, eu teria a corrente nesse sentido, supondo que aqui é o positivo, aqui está o negativo, ela flui do positivo para o negativo, e o campo magnético vai ser nesse sentido aqui, ó, circulando aqui. Linhas fechadas, né? Linhas de campo fechadas. Essa é uma parte qualitativa, mas é uma parte importante. Em geral, o pessoal faz muita conta, mas às vezes não sabe o que está fazendo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui interagir com o ímã? Eu fiz uma base, peguei uma madeira aqui, ó, peguei 2 arames, 3 parafusos, certo? Onde eu vou colocar o ímã aqui no meio,
certo? Aqui no meio. E vou colocar a bobina aqui, ó. Certo? Então, o que vai acontecer quando eu ligar a bobina em uma bateria ou na fonte? Vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai interagir com o ímã, certo? Só que como ele é raspado aqui, o fio só embaixo aqui, só em uma parte, digamos assim, considerando a seção transversal do fio, né, aqui, ele é raspado só em 180 graus aqui embaixo, e aqui embaixo também, desse outro lado. Então ele vai conduzir só quando ele estiver nessa posição aqui. Né? Quando ele tiver 180 graus depois, ele não vai conduzir, mas pela inércia ele vai seguir girando. E aí quando ele girar mais 180 graus, ele já vai conduzir de novo. Daí ele vai sofrer a força de novo. Então ele vai sofrer forças periódicas, num certo sentido, que vão fazer com que essa bobina gire. Vamos testar isso aqui na prática. Então vou ligar aqui o positivo aqui, negativo aqui. Vou ligar a fonte. E vou dar um peteleco aqui. Ó, aqui ele parou porque ele ficou muito para esse lado aqui. Ele tem que ficar embaixo do ímã. Aqui eu estou com 7 volts. Posso aumentar um pouco mais. Ele para porque ele não está bem regulado. Você tem que regular ele bem, de uma forma bem, que fique bem simétrico e que fique bem próximo do ímã também, né? Opa. Aí. Ó, caiu porque ele ficou longe do ímã, certo? Ó. Você pode inclusive colocar aqui do outro lado um certo algo para que ele não deslize para a esquerda ou para a direita. Ele está caindo para cá para isso aí. Motor rudimentar. Esses barulhinhos são os barulhinhos dos relés da fonte, porque como a corrente ela fica variando de forma muito abrupta, ele fica hora ligando os relés, hora desligando. Em outro momento eu falo mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Um abraço aí e bons experimentos.